Olá, boa tarde. Eu sou Luciana e atualmente ocupo o cargo de secretária de administração do município de Araputanga, Mato Grosso. E nesse momento nós estamos apresentando o relatório da gestão fiscal relativa ao primeiro quadrimestre de 2020. E está sendo feito por meio de comunicação via internet devido à pandemia causada pelo vírus Covid-19, mas mesmo assim estamos atendendo ao que dispõe a Lei 101 do ano de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nesse momento, a contadora do município, a senhora Joselaine, iniciará a apresentação. Tenham todos uma boa tarde. Boa tarde. Como a secretária já se ausentou da sala, eu estou sozinha, vou tirar a máscara, para uma melhor apresentação na audiência, lembrando a todos o uso da mesma sempre. Só colocando um pontual aqui sobre a primeira live que a gente fez, cortou o finalzinho, foi a primeira vez que a gente faz, então acabou cortando o finalzinho da apresentação, o qual eu deixei em aberto para as perguntas e o e-mail para quem quisesse fazer pergunta por e-mail, mas ele vai estar disponibilizado depois no site da prefeitura e também no canal do YouTube, tá? Aí vou começar agora então a apresentação da audiência do primeiro quadrimestre. A audiência pública, ela é uma das formas de participação da população, para um controle da administração pública. Ela propicia ao particular a troca de informações com o administrador, levando ao exercício da cidadania. Então, ela serve para quê? Para passar à população, informar a população como que está sendo a administração pública, o que o gestor está fazendo de melhoria para o município. Os motivos para a realização da audiência pública, ela é para atender o disposto do artigo 4º, do parágrafo 4º do artigo 9º, da Lei Complementar 101 de 2000, que é de responsabilidade fiscal. Fala que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Então, a audiência pública, ela se faz para quê? Para mostrar a transparência da gestão pública de seu planejamento. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 9º, fala assim, que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, no caso fevereiro do próximo exercício, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Essa audiência tem por objetivo abordar de forma resumida alguns aspectos considerados mais relevantes da execução orçamentária e financeira do exercício de 2020 do município de Araputanga. Ao longo dessa apresentação, procuramos oferecer elementos para melhor compreensão dos quadros e tabelas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse primeiro quadro, está demonstrada a execução orçamentária da Receita, que é como que se comportou a nossa receita, a receita do município nesse primeiro quadrimestre, quer dizer, que é de janeiro a abril. Então, aí nós temos as receitas correntes e a de capital. Ela foi prevista dentro do orçamento, 46 milhões, a receita corrente, 46 milhões, 3.229 reais. A receita de capital, 3.826.548 reais, Dessas receitas, o que o município arrecadou nesse primeiro quadrimestre? A receita corrente foi 14.314 reais e 42 centavos. Vocês podem observar que da receita de capital não teve arrecadação. Porque a receita de capital é aquela receita que vem para algum tipo de investimento, para uma obra, para aquisição de algum bem. Então não houve nenhum, e a maioria dessas receitas de capital é a maioria de convênio. Convênio de quê? Convênio de construção de asfalto, aquisição de maquinário. Então vocês podem observar que nesse primeiro quadrimestre não houve arrecadação da receita de capital. Tá? Ou seja, então a receita total foi de 28,89%, com relação à receita prevista.
Com relação à execução da despesa, ou seja, o que o município fez nesse primeiro quadrimestre, né? Então, nossas despesas também ela é dividida em corrente de capital, né? Então, a despesa prevista, né, corrente para 2020, a total foi de 41.328.429 reais. A despesa de capital de 6.151.348 reais, né, que dá o total depois de 47 milhões e pouquinho e da nossa despesa total para o exercício de 2020. Dessas despesas foram liquidadas no primeiro quadrimestre receitas correntes R$ 11.750.766,14, ou seja, 28,43% da nossa despesa corrente já foi executada. Da despesa de capital, foi liquidada R$ 271.567,01. Mas aí vocês perguntam, não teve receita de capital, como teve despesa de capital? Pelo simples motivo que a nossa receita corrente, ela também pode ser utilizada para a despesa de capital, né? Já a receita de capital não pode ser utilizada para despesas correntes, somente para despesa de capital, né? Que ela é diferente. A receita corrente, eu tanto posso utilizar ela para despesa de capital, investimentos, que a gente chama de investimentos, né? Como para as despesas correntes, tá? A participação da receita corrente, da participação da despesa sobre a receita corrente em 2020, no primeiro quadrimestre, né? Então, nós arrecadamos na receita arrecadada R$ 14.396.314,42. A despesa liquidada de R$ 12.022.333,15. Nós tivemos um indicador de equilíbrio que é de 0,83 centavos, ou seja, para cada R$1 arrecadado, nós gastamos apenas 83 centavos, ou seja, nós temos um equilíbrio, está sobrando receita com relação a despesas. O superávit utilizado foi de R$ 452.471,08. O que é esse superávit utilizado? Esse superávit de valor é o que? É aquele valor, né, é aquela sobra de saldo bancário, que ficou de 2019 para 2020, a gente tinha superávit utilizado. Quer dizer, que utilizou o dinheiro, em vez de ele ficar parado, pegou e mandou um projeto de lei para a Câmara para a sua utilização. Então, desse valor utilizado, 0,80 centavos foi utilizado até agora. As despesas com pessoal. A LRF, em seus artigos 21 e 23 estabelece os limites de despesa com pessoal. O artigo 21 fala que é nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesa com o pessoal. Quer dizer, não pode ter, dependendo da situação de como está a receita corrente, não pode ter um aumento de despesa com o pessoal, com a folha. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 a 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Ou seja, nesse primeiro quadrimestre a gente faz um levantamento, que a gente vai apresentar um slide mais na frente, de como se comportou o gasto com o pessoal. Dependendo do gasto com o pessoal, aí tem que se tomar o gestor tem que tomar as providências para, assim, dar uma diminuída nos gastos com o pessoal. Se a despesa total com o pessoal do poder ou órgão referido no artigo 20 ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, que esse artigo ele define alguns limites que pode ser utilizado com relação a gasto com pessoal, também a Constituição Federal também fala dos limites, então tem que se tomar cuidado, o gestor tem que tomar cuidado também com esses limites. O percentual excedente terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas no parágrafo 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal. Que eu acabei de falar, quer dizer, dependendo do quanto que o gestor gastou com o pessoal, se passou aquele limite que o Tribunal de Contas tem uma tabela de limite prudencial e limite, esqueci agora o outro, mas tem uns limites ali que o tribunal segue, que é o máximo, que é 54%, que a gente vai ver mais para frente. Mas tem o limite legal e o prudencial, que é de 52% ou até 48%. Então, o gestor tem que ficar atento a esses limites também. O artigo 19
né, da LRF e para os fins do disposto do caput do artigo 69 também da Constituição, a despesa total com pessoal em cada período de apuração e em cada ente da federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados. Então, a União não pode ultrapassar 50% da receita corrente líquida, os estados 60% e os municípios também 60%. Para os municípios, aí é dividido em duas partes, né? Na esfera municipal é dividido em duas partes. 6% até 6% para o legislativo, incluindo tribunais de contas, se o município tiver, né, quando houver, e 54% para o executivo. O artigo 22, né, a verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 a 20 será realizada no final de cada quadrimestre, como já falei, né? Cada quadrimestre tem que ser uma avaliação do índice de gasto com pessoal, né? Se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder o órgão referido no artigo 20 que houver incorrido no excesso, né? Ou seja, se verificar que no final de cada quadrimestre a despesa com pessoal excedeu os 95%, ou seja, excedeu os 52% lá, né, vai ter que parar, não vai poder mais conceder vantagens, aumento ou reajuste ou adequação da remuneração, criação de cargos ou emprego e função, alteração da estrutura de cargos de carreira, provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal e contratação de hora extra, salvo em caso do dispositivo do inciso 2º do parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição. Limite de alerta. O Poder Legislativo, diretamente com o auxílio dos tribunais de contas e o sistema de controle interno de cada poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta lei, complementar com ênfase no que se refere parágrafo 1º, os tribunais de contas alertarão os poderes ou órgãos referidos no artigo 20 quando constatarem que o aumento da despesa total com pessoal ultrapassa 90% do limite, ou seja, aqui o Tribunal de Contas ele começa a emitir alertas, né, a cada quadrimestre, né, primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre, ele começa a emitir alertas quando ele verifica que o município esteja ultrapassando aquele limite de 95% com a folha, que dá entre 48% e 52% daqueles 54%. Então, ele começa a emitir alertas aos gestores para que tomem providências para que se adequem o percentual com o gasto com pessoal. Demonstrativo da despesa, gasto com pessoal até o primeiro quadrimestre de 2020. Então, vocês podem observar ali que o total da despesa com pessoal, né, para apuração desse limite foi de R$ 21.932.933,96, né, até o primeiro quadrimestre com pessoal. Aí vocês podem pensar assim, nossa, é muito, mas não é muito, não é só pessoal, né? Quando a gente fala gasto com pessoal, aqui entra também a questão das obrigações patronais, né? Que a gente tem o RPPS, Previdência Própria, e a gente paga também o INSS. Então, isso tudo influencia na questão da despesa com gasto de pessoal. A receita corrente líquida no primeiro quadrimestre foi de 47 milhões, né, 583 mil. O limite máximo que poderia ser gasto, que daria os 54%, seria de 25 milhões. O limite prudencial seria de 24 milhões. O limite de alerta, que quando se ultrapassar esse valor de 23 milhões, que o Tribunal de Contas já começa a emitir aqueles alertas, os gestores tomando ciência e tomando cuidado com a questão do gasto do limite com o pessoal. Então, levando em consideração todos esses valores, o município de Araputanga, até o primeiro quadrimestre, né, ele aplicou 46,09% da receita corrente líquida com gastos com pessoal, ou seja, nós estamos abaixo do limite de alerta. A aplicação da educação, para aplicação da educação. No artigo 212 da Constituição Federal, fala que a União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados e o Distrito Federal e os municípios 25%, né, no mínimo das receitas de impostos compreendida a proveniente de transferência na manutenção de desenvolvimento de ensino, ou seja, o município ele tem por obrigação o gasto mínimo de 25%. Não quer dizer que ele pode gastar mais que esse limite, ele só não pode gastar abaixo desse limite.
no decorrer do exercício financeiro. Então, para a apuração de índice da educação, se apura as receitas de ISS, IPTU, ITBI, Imposto de Renda, lembrando que ITBI, ISS e IPTU também entra a questão da receita da dívida ativa também, que está tudo embutido, né? O FPM, o ITR, o ICMS, né, IPVA, né? Então, levando em consideração todas essas receitas, o total dá 11 milhões 033.574,81 centavos, ou seja, colocando-se o 25%, o município teria que estar aplicado no primeiro quadrimestre R$ 2.758.393,70, né? Então, o município investiu o que com educação no primeiro quadrimestre? Né? A despesa com educação total foi de R$ 2.948.916,65, né? Tirando-se os recursos vinculados. O que são esses recursos vinculados? São os convênios que o município recebe para ser investido na educação, que são aqueles que é o transporte escolar, a merenda escolar que vem da União, o transporte escolar que vem da União e o transporte escolar do Estado, né? E o FETAB também, da parte da educação também, então eles são considerados recursos vinculados, né? E eles não podem entrar no índice de cálculo do município. A diferença do Fundeb também é retirada, né? Que é a parte do Fundeb de valorização do magistério. Então, o total de investimento do primeiro quadrimestre foi de R$ 2.683.510,56 centavos, que dá um percentual aplicado de 24,32%. Aí você pode falar assim, mas não pode ser menos de 25%. E ela está dando 24,33%, é só lembrando que a gente está no início do ano. Então, a gente tem um ano inteiro, 2020 inteirinho, para estar adequando o gasto com a educação nos 25%. Né? Então, esse primeiro quadrimestre sempre realmente deu abaixo, né? Porque o pessoal começa as aulas, ainda mais agora nesse período que a gente está vivendo, que não está tendo aula, então não está tendo os gastos com o transporte escolar e entre outros, né? Então realmente isso já era de ser esperado que desse abaixo dos 25%. Dos gastos com remuneração dos profissionais do magistério, que aqui é a questão na medida provisória, né, que fala da questão da aplicação mínima dos 60% das receitas provenientes do fundo, incluída a complementação da União, quando for o caso, né, da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício da rede pública. Aí se incluindo os encargos sociais decorrentes dessa remuneração, ou seja, aqui eu estou falando a questão da aplicação dos 60% do Fundeb com os professores, com o salário dos professores. Então, até o primeiro quadrimestre, né, o limite mínimo de ser aplicado é os 60%. Não quer dizer que pode ser aplicado mais que isso, mas o mínimo é 60%. Com relação à receita e despesa do Fundeb, nós temos o seguinte quadro. A arrecadação do Fundeb foi de R$ 1.975.104,30. Houve-se uma aplicação, quer dizer, pago o salário dos professores num total de R$ 1.823.761,10. Ou seja, aplicou-se 92,33% com o Fundeb na valorização do magistério, ou seja, a gente aplicou mais que os 60% exigido pela lei. Despesas com saúde. Conforme a emenda constitucional 29 e a resolução TCM 1064 de 2005, né, o artigo 9º fala que até o momento que vierem a ser estabelecidos novos índices percentuais por lei complementar à Constituição Federal, conforme prevê o parágrafo 3º do artigo 198 dessa carta, né, que é a Constituição Federal, os municípios deverão aplicar anualmente em ações dos serviços públicos em saúde no mínimo 15%. Então, a Araputanga tem que aplicar durante o exercício 15% em ações da saúde, né, que é proveniente dos impostos, que os impostos municipais são o quê? O ISS, o IPTU, ITBI e o Imposto de Renda. Também temos as transferências da União, né, que é o FPM, o ITR, a Lei Complementar 101, que é a Lei Candir, o ICMS Exportação. E dos estados também, que é o ICMS, né, o IPVA e o IPI Exportação. Entre outras receitas, que é as multas, juros de mora e a dívida ativa, do IPTU, de ISS e ITBI, se tiver. Então, nós temos essa mesma tabela, que é a mesma tabela utilizada para o índice da educação, lógico, só que se
pegando o valor total e verificando se os 15%, né? Que o valor mínimo daria de aplicação em saúde no primeiro quadrimestre de R$ 1.665.036,22. Então, houve-se uma despesa com educação, com saúde, né, investimento em saúde de R$ 3.574.832,59 nesse primeiro quadrimestre, né, que foram as despesas liquidadas no primeiro quadrimestre de 2020. Aí tira-se os recursos vinculados, né, que é o que? Aquelas transferências fundo a fundo, que a gente chama, que é as transferências que a União faz, que o Ministério da Saúde faz para a saúde, e que a Secretaria de Estado faz para a saúde, que é a transferência fundo a fundo. Então, essas transferências, esses recursos, não são computados para o índice da saúde. O índice da saúde é só computado naqueles outros impostos que eu já falei anteriormente. Deu um total de investimento de R$ 2.555.228,25, ou seja, um valor aplicado de 23,15% foi aplicado em saúde nesse primeiro quadrimestre. A dívida fundada. A dívida fundada são aquelas obrigações que o município tem a longo prazo, né, do ente, seus limites são definidos pela Resolução 40 de 2001 do Senado Federal. Eu vou passar isso aqui e vamos para o demonstrativo da nossa dívida consolidada. O nosso saldo hoje é de R$ 2.558.137,02. A dívida contratual é de R$ 2.596. Isso aqui é o que veio, o saldo de 2018, né? Lógico que é como vai pagando o primeiro quadrimestre, paga-se algumas parcelas da dívida, então o valor diminui, logicamente, né? E vocês perguntam, mas que dívida é essa que o município tem? O município hoje tem uma dívida, né, com parcelamento do FGTS, né, de gestores passados, né, de lá 1900 antigamente, né, que se não recolhia o FGTS, naquela época recolhia, na década de 80, né, tinha que recolher o FGTS e não se recolhia. E lógico que isso vai montando e alguma hora tem que pagar. E essa dívida veio, né, e o município firmou um convênio, um contrato aí, né, uma dívida aí de 5 anos, se não me falha mesmo, 5, 10 anos para pagar essa dívida com o FGTS. Araputanca já também teve uma outra dívida com o INSS, né, que foi encerrada em 2011, 2012, né, que também vinha de 10 anos atrás também pagando esse parcelamento. Então essa é a nossa dívida que nós temos, por isso fala dívida a longo prazo. Então, aí nós temos ainda um saldo ainda, porque nós temos, pela receita corrente líquida, nós temos um saldo para ter mais contratação de dívida, ainda se por acaso surgir mais alguma dívida para frente. O Legislativo. O artigo 29A da Lei Complementar, o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com os inativos, né, quer dizer, com os aposentados, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 159, 158 e 159, né, efetivamente realizados no exercício anterior. Esses artigos são da Constituição Federal. Ou seja, 7% para os municípios com população até 100 mil habitantes. Quer dizer, a gente pega-se algumas receitas, transferências e receitas, e soma-se e verifica os 7%. Desses 7% se dá o repasse do 10º ao Legislativo. Essas são as receitas, né, que se verifica o índice dos 7%, né, IPTU, ITBI, ISS, taxas, o FPM, o ITR, o ICMS, PVA, o CID, né, que é contribuição de desenvolvimento econômico, que daria um total de R$ 33.594.203,70, mas aplicando-se os 7%, dá apenas de um repasse para o Legislativo de R$ 2.351.594,26 para o Legislativo. Esse primeiro quadrimestre já foi repassado pelo Legislativo um montante de R$ 979.166,65. A projeção para o exercício 2020 para ser repassado ao Legislativo
é de R$ 2.349.999,96 até o final do ano para ser repassado ao Legislativo. O índice do Legislativo. Artigo parágrafo 2º. Constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal. Primeiro, efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo, ou seja, não pode ultrapassar o limite de 7%, né? Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês, quer dizer, se passa no dia 21 também já incide em crime de responsabilidade, tem que ser até o dia 20, não pode passar do dia 20, e enviá-la menor com relação à proporção fixada na lei orçamentária, né? Quer dizer, se ele mandar menor também incide em crime, ele tem que mandar o valor que está na lei orçamentária ou o valor que dá o limite dos 7%. Um exercício da cidadania é um constante, nem sempre ascendente, processo de alfabetização integral, de procurar entender a vida naquilo que ele tem de mais bonito e mais feio enquanto vivemos. René, 2001, página 145. O meu muito obrigado pela participação, boa tarde. Eu deixo aqui o meu e-mail, o e-mail da contabilidade, para que, se forem surgindo dúvidas, né, ou questionamentos, para a gente estar respondendo via e-mail para vocês.